Tudo bem? Vamos falar daquilo que a gente ama, não é não, Camila? Exatamente, vamos falar de alopecia, né? Vamos falar das Gente, alopecias femininas. isso. E vocês estão me Boa ouvindo bem? noite. Tá todo mundo ouvindo bem? Boa noite a todos. Acho que estão ouvindo bem, Camila. Ninguém sinalizou, eu estou te ouvindo bem. Camila, então vamos, né, o pessoal está entrando, mas vamos já conversando um pouquinho, né, sobre a doutora Sherlane, que está nos ouvindo bem. Então, vamos abordar aqui hoje, né, um pouquinho das causas de quedas capilares em mulheres, os fatores que hoje nós, a cada dia, temos observado dentro do consultório, dentro dos nossos atendimentos. Para quem não me conhece, eu sou Yara Amu, sou biomédica, sou professora na área de bioquímica, metabolismo. Por isso, hoje nós também, né, vamos aproveitar, né, Camila, essa minha experiência, né, com a parte laboratorial, para que possamos abordar um pouquinho também sobre as questões metabólicas, hormonais, que são muito importantes e muito significativas nas quedas capilares, e também, né, abordar um pouquinho de alguns parâmetros que podem nos auxiliar, tanto no diagnóstico como na conduta que nós temos dentro de consultório com os nossos pacientes que nos procuram e que aderem, né, ao tratamento de terapia capilar. E agora, Camila, fala um pouquinho de você. Então, eu sou biomédica, esteta e tricologista, né? A doutora Yara, minha professora também, né? Então, a gente já está atuando aí já com tempo, né? E vamos abordar não só a parte teórica, né? Mas a parte prática, né? Aquilo que a gente tem visto, né? No nosso consultório. Então, assim, quem for homem que estiver aqui, eu quero até que você mande para amigas, mãe, né? Que a gente vai falar bastante sobre a alopecia feminina hoje. Portanto, a gente tem uns ganchos com a alopecia masculina também, né? Alguns pontos aqui são comuns. A gente vai falar de hormônios e vem a testosterona, né? Que é o nosso grande carro-chefe aí em termos de alguns dos tipos de alopecias, né? Então, vamos lá, Camila. Vamos conversar um pouquinho, né? Hoje, então, voltando aqui, né, ao nosso gancho principal, o aumento das quedas capilares em mulheres. Então, por que que isso ocorre? Então, esse é o nosso tema de hoje, né? A calvície masculina, ela já é conhecida, né, desde a antiguidade, e a alopecia feminina, ela tem sido muito discutida e abordada nos últimos anos. E a partir daí, qual é a causa, né, na qual nós podemos atribuir esse aumento dessa queda capilar? E por falar em antiguidade, falar de cabelo nos remete à era dos deuses, né? A era medieval, a era onde tinha ali, né, vários deuses que tinham na representação de seus cabelos toda a força, né? Então a beleza, a força, a confiança, né, o poder realmente estava ali, né, desde a época dos deuses e deusas, já trazendo aí a importância dos cabelos para nossa vida, para nossa autoestima, e nós vamos abordar um pouquinho disso, né? E é claro que para nós que somos mulheres, né, a perda de cabelo é um processo traumático. Então agora, Camila, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Por que que os cabelos caem, doutora Camila? Então, vamos lá.
o nosso capilar, temos um ciclo, né? A fase de crescimento, a fase de repouso e de queda, né? E todos os nossos dias a gente cai fio, né? Cai fio e surgem novos fios. Mas existem algumas alterações que elas podem estar influenciando na queda capilar, né? Que é o que a gente chama de gatilhos, né? E esses gatilhos, ele é uma dieta pobre em nutrição. Nós temos um estresse emocional, né? Podemos ter infecções, podemos ter também pós-parto, pós-cirurgia. Então, existem várias causas, né, que podem ocasionar essa queda, né? E o nosso organismo, ele precisa principalmente dos nutrientes para preservar todas as funções dos nossos órgãos, né? Então, a parte capilar, ela fica em segundo plano, né? Vamos dizer aí. Então, só aqui complementando, né, Camila, o que a gente, em termos metabólicos, fisiológicos, já complementando aqui a sua fala, que né, esse gancho aí de que realmente, às vezes, todo esse suporte nutricional, vitamínico, nessas diversas situações em que a gente passa, né, por conflitos emocionais, por situações de estresse, de alerta, de ansiedade, e além disso, as alterações metabólicas que podem ocorrer em decorrência de outras alterações imunológicas e também, né, algumas alterações que podem estar ali presentes no sistema renal, no sistema cardíaco, no sistema hepático, muscular, sistema nervoso. Então, o que a gente pode pensar, né, em termos de cabelo, quando a gente pensa em todos esses contextos? Então, nós temos um conjunto de sistemas que formam o nosso organismo, né? E quando a gente tem alguma alteração fisiológica, os nossos cabelos não são, vamos dizer assim, a prioridade do nosso corpo, né? Então, todo esse processo, cabelo, então a gente pode pensar, poxa, então será que ele é, né, indispensável? Obviamente que não. Ele precisa de toda essa comunicação, né, Camila? De toda essa interligação entre os órgãos e o que a gente chama de homeostase, de equilíbrio, né? Então, todos esses fatores fisiológicos e nutricionais, né, eles passam então a voltar o seu olhar, vamos dizer assim, a sua prioridade para aqueles órgãos ou para aquelas disfunções, patologias, né? Então, anemias, por exemplo, alterações hormonais, que eu vou abordar um pouquinho mais à frente, a tireoide, que é um grande gancho, né? Passam a ser prioridade. Então, nosso organismo começa, não é isso? A deslocar, né, toda a sua atenção para essas alterações, né? E ali uma vem doença o impacto autoimune, né, também. Autoimune também. Sim. E então, outra assim, coisinha, Camila. são alterações. Oi. Sim, pode falar. Você ia comentar, são alterações. Então, são alterações, né, que são esses gatilhos, e nós temos aí os principais alopecias que são comuns, é o eflúvio telógeno e a alopecia androgenética feminina, né? No eflúvio telógeno, essas alterações, esses gatilhos, um evento que acontecer com essa pessoa, com essa mulher, ela vai apresentar uma queda capilar 3 meses após esse evento, né? Que é o que a gente chama do eflúvio telógeno, ele agudo. Mas ela pode acontecer 4 meses, 6 meses, até 1 ano, né? Então, às vezes, você pensa, é um evento que eu estou vivendo hoje e está caindo hoje. Mas, às vezes, é um evento que aconteceu
né, já há algum tempo. Por isso que é importante, sempre quando nós tricologistas, principalmente eu e doutor Yara, a gente gosta muito de pedir os exames laboratoriais, né, e investigar essas causas, porque a gente vai, né, indo nas causas para poder ter o melhor tratamento. Já uma alopecia feminina, a androgenética, a gente tem a predisposição mais o gatilho, Já né? tem o fator. Camila, e só para assim, vamos começar a falar com o pessoal que está aqui acompanhando a gente sobre os sinais, né? Quando a gente vai fazer uma avaliação, a primeira pergunta que a gente faz para o nosso paciente é quais são os sinais clínicos que você nota que pode trazer essa preocupação e que te traz hoje no consultório, né? Então, quando alguém procura um especialista, como no meu caso, o caso da Camila, né, que somos biomédicas, temos formação em tricologia e, como a Camila mencionou, eu fui professora da Camila, hoje a Camila é uma colega, nós compartilhamos muito, né? Estudamos juntas, fazemos cursos juntas, discutimos muitos casos clínicos juntas, né? E a gente tem algo em comum que a gente observa entre nós, colegas, que somos profissionais da área da estética, na terapia capilar. Quais são os sinais, né, que chamam, que dão aquele start para o paciente nos procurar? Fala aí, Camila. Ai, chega O assim, que os ai, pacientes doutora, chegam contando pra gente? ai, doutora, meu cabelo tá caindo. Ai, é tanto cabelo Caindo no como? chão, Quanto? é tanto cabelo no chão, é tanto cabelo no meu travesseiro, né? Aí disse assim, ó, ai, Quando eu eu tenho passo a medo de mão, lavar tem o cabelo. mecha. Eu tenho Ponto medo até de importante. lavar, Então né? já é um Mas trauma, né? Isso é importante para a gente trazer aqui, porque como eu mencionei, como leva muito essa questão, né? Da autoestima, da força, da beleza. E os cabelos realmente preocupam, realmente chamam a atenção, né? Então, assim, quando E a aí é um gente vai fato se... também muito interessante que um paciente também, ele falou, mandou uma mensagem, Camila, eu até sonhei careca. Então, para você ver como é muito importante a gente falar sobre isso. Muito, né? Então, assim, os sinais iniciais são esses, né? A pessoa começa a notar que na escova, no pente, quando ela vai lavar ou quando ela vai, né, pentear o cabelo ao acordar, já tem um número maior de fios naquele pente. Ela começa a notar que no ralo tem mais fios, que na cama, no travesseiro, no chão. E muitas vezes o sinal que mais preocupa que os clientes ou pacientes, né, trazem para nós é o quê? Quando eu passo a mão nos meus cabelos, cai mecha, tufos, né? Assim que a gente observa. Então, esses são os principais sinais, né, que o paciente nota. Esse start dele notar que, peraí, eu tinha uma queda e é normal cair. A Camila falou do ciclo ali, né? São fases que o nosso cabelo precisa passar. E a partir daí, quando esse olhar se intensifica em relação ao exagero agora dos fios que estão ficando na escova, que estão ficando no ralo, que estão ficando no travesseiro, que as pessoas observam ao passar a mão ficando nas mãos, então isso é desesperador, né? Então, assim, realmente as pessoas sofrem e chegam, né, até essa situação que a Camila comentou, né, de sonhar que tá ficando careca, de sonhar com aquela calvície. Então, tudo isso é um sinal inicial que os pacientes nos trazem e que nós, enquanto profissionais, precisamos saber no momento que o paciente chega para a gente. Então, quais são os sinais? E outro ponto importante, quando você começou a observar esses sinais, né? E outro ponto, teve algum start? Teve algum momento de
situação que se diferenciou ou teve alguma cirurgia, e aqui é importante a gente até lembrar, né? Há uma grande correlação do pós-parto, né? Muitas mulheres ouvem falar que após o parto, além das alterações hormonais que ocorrem em decorrência do processo gestacional, depois os hormônios que vêm ali para aquela mulher, né, conseguir amamentar, o lado emocional, então adrenalina, ocitocina, são hormônios que fisiologicamente vão acompanhar essa mulher e vão oscilar ali. Portanto, tem um fator que é muito comum nas cirurgias que as pessoas associam, que é a anestesia. Então, eu passei a minha vida inteira, né? Não pensava em ser tricologista. Isso veio acontecendo e foi vindo, e eu fui, né? Cada dia, assim como tem acontecido e aconteceu com a Camila, né? A gente foi, dentro da nossa área da biomedicina, a gente tem várias atuações, né? E a questão do capilar foi vindo. No meu caso, mais por uma demanda mesmo de consultório, comecei e falei, é nisso aqui que eu quero, né, me especializar, é nisso aqui que eu quero ter um maior conhecimento, ajudar. Por quê? Como profissional, eu acho que a gente tem que entregar além, né? Quando a gente fala de estética, a gente pensa muito realmente na beleza, mas nós, enquanto profissionais, né, Camila, a gente se preocupa com a condição de saúde do paciente. Então, antes de sermos biomédicas estetas, nós somos biomédicas, né? O profissional odontólogo, o profissional médico, o profissional enfermeiro, o farmacêutico, o nutricionista, fisioterapeuta, nós somos profissionais da saúde. Então, nós temos uma preocupação com o paciente. E quando a gente fala de paciente como profissional de saúde, nós precisamos dar muita importância aos sinais clínicos, que são essas evidências que o paciente vai trazer, porque é ele que sabe, ele que notou, ele que teve a preocupação, ele que vai poder nos dizer exatamente qual foi o start, né? Onde que aquilo começou. E muitas vezes ele não tem essa noção tão real, né? Como, por exemplo, após uma cirurgia, né? A gente, é o que eu ia comentando, que a gente ouve falar desde que a gente... Bom, eu, pelo menos, desde que eu era pequena, que eu me entendo por gente, eu ouvia dizer que após uma cirurgia em que houve necessidade ali, né, uma cirurgia de maior porte, que tem necessidade de anestesia, os cabelos caem. E eu sempre ouvi isso, em decorrência da anestesia, né? E estudando, não tem nada melhor do que a gente estudar, né? E estudando, nós agora sabemos que não é anestesia, né? Que são os fatores emocionais que estão envolvidos em um pré e pós-cirúrgico, né? Então, ninguém que vai ser submetido a uma cirurgia, ele vai, vamos dizer assim, tranquilamente, por mais tranquila que seja a cirurgia, por exemplo, uma gestação, um parto, né? É um momento sublime da mulher. Então, ela espera, ela tá ansiosa, olha só, ansiosa por aquele momento, ela tá feliz, ela tem expectativa, mas ela tem um turbilhão de hormônios ali. E tem a ansiedade, tem a expectativa, tem ali os períodos em que ela não vai conseguir dormir. Então, tudo isso daí gera alterações o quê? Psicoemocionais. E este é o nosso principal, né, fator de queda. E não necessariamente a associação com o processo, né, de ação farmacológica da anestesia em si, né? E outra coisa, Camila, para a gente continuar aqui, né, nossa abordagem, então, alopecia feminina. Vamos entrar, né? Ou alguns falam alopecia, alopécia, tá? Os dois termos estão corretos, né? Então, vamos abordar um pouquinho o que é essa alopecia, tá? Então, quando a gente fala de alopecia,
é a perda do cabelo em áreas que normalmente aquele cabelo deveria crescer, né? Então, por exemplo, aqui na região frontal, aqui na região occipital, que é onde a gente observa muito, né? Os sinais mais evidentes quando uma queda está prolongada e não houve uma intervenção ou que já tem um fator genético, né? Acomete tanto homens quanto mulheres e pode ser causado assim por influências genéticas, mas também por processos inflamatórios, sejam eles locais ou sistêmicos. E a Camila citou, por exemplo, as doenças autoimunes, né? Então, nesses casos, os cabelos caem em grandes quantidades, mas em áreas específicas. Então, isso sim a gente começa a identificar como alopecia. Então, é normal cair o cabelo, portanto, quando é que eu começo a desconfiar que aquele paciente ou que o meu sinal clínico está me levando para um quadro de alopecia? Quando a gente começa a observar que em determinadas regiões, onde antes eu tinha muito cabelo, agora eu estou observando que diminuiu, ou que realmente começam a formar áreas, né, ali bem evidentes da falha capilar. E a partir daí, a gente pode observar até no corpo inteiro, né? Então, há alopecias, como a areata, por exemplo, que, sendo, no caso, universal, a pessoa ela acaba perdendo pelo corpo todo. Não é isso? Agora, Camila, comenta aqui, né? Vamos compartilhar um pouquinho aqui quais seriam, né, as principais causas? Eu acho que está todo mundo aqui curioso, né, na verdade, para observar se tem algum sinal, né, clínico ali. Então, quais as principais causas de alopecia feminina? Tá. Falando da alopecia feminina, vamos diferenciar ela, a queda, primeiramente, em relação ao eflúvio telógeno. No eflúvio telógeno, a gente tem uma queda mais abrupta, né? É tanto que todo mundo se assusta, né? Na alopecia na feminina, nós temos uma de forma ela mais gradual, né? Então, até como você falou, começa a aparecer em regiões, né? E aí vem a queixa clínica do paciente na clínica, né? Olha, tal região, eu tô percebendo que estou calvo, né? Então, para a mulher, a gente observa bastante essa região do ápice, né? Por isso, essa parte frontal e ápice, né? No ápice, a gente tem até o formato que a gente chama de árvore, né? A árvore assim, né? E já no homem, a gente percebe frontal, têmporas e o vértice. Esse aí que é o diferencial, né? E aí, como eu falei, na alopecia feminina, tanto masculina também, a gente precisa ter a predisposição genética e o gatilho, né? Um gatilho, uma causa, né? E as principais, nós temos aí a parte hormonal, né? Que aí você vai poder falar muito bem do hormonal, que é a parte dos andrógenos, né? Então, essa aí é uma das principais causas para essa parte da alopecia feminina. E a gente pode observar no eflúvio, né, Camila? Vamos pensar aqui, né? Outro ponto importante que a gente pode pensar, você falando aí do eflúvio, a gente tem dois tipos de eflúvio, né? Por que a gente está falando de eflúvio? Porque hoje eu acho que todo mundo já está se familiarizando, ainda mais, né, com as redes sociais, com os termos, já conhecendo um pouquinho mais, e as informações, né, hoje são bem mais dinâmicas. Então, o eflúvio a gente já comentou, né? Aqui ele tem dois tipos, e até agora a Camila sinalizou muito bem as questões, né? Que se desenvolvem mais e que levam a essa disfunção chamada eflúvio. Nas mulheres, normalmente, a queda ela se intensifica por volta dos 50 anos, que ali a gente até tem, né, o start do eflúvio telógeno por causas
já ali fisiológicas, a mudança, normalmente, né, a gente tem essas questões androgenéticas, os hormônios androgenéticos, né, que são os hormônios sexuais femininos e masculinos. Então, no nosso caso, nós temos progesterona, temos estrogênio, temos testosterona, a danadinha da testosterona que está presente, né, em concentrações maiores no homem, que dá as características, né, de barba, de alteração de voz, de força mesmo, né, enrijecimento muscular, muito associada à libido. Então, a gente não pode falar também, né, de alterações hormonais, falar de queda capilar, sem pensar também que o impacto emocional, também em decorrência de fatores sexuais, trazem uma relevância também. Então, muitas vezes, na anamnese, a gente acaba, né, tendo sim que ouvir tudo aquilo que o paciente nos traz. Então, eu considero ali o momento crucial. E como na terapia capilar, normalmente o nosso contato com o paciente, ele é longínquo, se a gente for comparar, então, por exemplo, eu, a Camila, nós também fazemos harmonização, né? Nós também fazemos procedimentos que o paciente vem como um botox a cada 3, 4, 6 meses, 9, um ano, preenchimento, bioestimuladores, que alguns duram em torno de 1 ano e meio, 2 anos, 9 meses. Na terapia capilar é diferente, né, Camila? Na terapia capilar, a gente precisa do paciente com a gente semanalmente. E nesse momento, a gente começa a conhecer a cada sessão mais e mais informações do paciente. Ele vai confiando, ele vai a cada sessão trazendo. Então, sempre entre uma sessão e outra, eu sempre oriento os pacientes a observarem os sinais, né? Então, por exemplo, às vezes ele vem relatando, ou ela vem relatando que tem uma coceira, que teve uma irritação, que foi mais pontual e gerou uma ferida, que teve mais queda ou teve menos queda. Então, tem semanas, às vezes, que a gente está ali, né? 4, 8, 12 semanas com o paciente e tem oscilações. Mesmo ele estando em tratamento, tem momentos que ele vai observar um pouquinho mais de queda, ele vai estabilizando, mas a gente tende a controlar os fatores que estão associados, né? Porque é lógico que sempre a gente vai ter uma influência ali emocional, né? Mas é só emocional? Não. Por isso que o histórico dele, sobre os exames laboratoriais, sobre como é a rotina, sobre como são as questões genéticas, os antecedentes, né, familiares, o histórico dele, por exemplo, em relação a uma alteração tireoidiana, em relação ao diabetes, em relação ao quadro de anemia. Então, normalmente, quando a gente pensa, né, em questões femininas, por volta dos 50 anos, a gente tem um impacto significativo, né? E isso pode predispor, né, a maior intensidade nessa queda, é onde a mulher, muitas vezes, ela começa a observar. Hoje, nos tempos, né, em que nós estamos, o eflúvio telógeno, ele tem sido mais falado. E o que a gente tem que pensar em termos aí? Que principalmente hoje, mulheres entre 18 e 35 anos de idade têm vindo nos procurar, né? Então são jovens ainda, adolescentes. Eu sou professora universitária, então eu recebo, né? Trato com muito carinho, né? E fico até muito lisonjeada quando algum aluno, né, vem procurar o tratamento, ele encontra na gente ali, né, aquele apoio, aquela confiança, muitas vezes trazem os familiares, mas o que eu observo ali? São pessoas o quê? Que são jovens. Hoje nós estamos num momento ali, né, de 1 ano e meio já de pandemia praticamente. Então, não é só o Covid em si, né? As alterações fisiológicas do Covid que estão trazendo essa correlação da queda capilar. Mas a ansiedade dos jovens, essas expectativas,
né? Então, muitas vezes a gente observa alunos que estão no estágio, alunos que estão desenvolvendo trabalho de conclusão de curso, que trazem isso. Então, essas quedas, elas têm se intensificado em pessoas mais jovens, tá? E em crianças também, né? Então, eu trato também crianças, né? E assim, realmente essa correlação do fator emocional é muito significativo. E na queda capilar, na maioria das vezes que a gente trata, né, em consultório, que vem de uma criança ali, 9, já peguei crianças de 9, de 10, de 7 anos, né? Que se associam sim a essa questão do lado emocional. Aí a gente vai conversando, a gente vê que às vezes era uma criança que tinha ali uma socialização maior e que agora não pode, ou que os pais estão se separando. Então são vários fatores, né? E além disso, a gente tem também as causas de alopecia, que além desse estresse físico e mental, também podem decorrer de processos de quimioterapia, de radioterapia, né? De fatores nutricionais, então uma dieta pobre, né? Em alguns alimentos, assim, nutrientes mesmo, né? Medicamentos, então algumas doenças, né, Camila, em que as pessoas precisam passar por tratamento medicamentoso, podem favorecer essa queda. Vou interromper o tratamento? Fala aí, Camila, eu vou interromper meu tratamento se eu leio lá na bula do meu remédio que aquele determinado medicamento que eu estou tomando gera queda capilar? Eu vou interromper meu tratamento? Não vamos interromper, porque primeiro está a nossa saúde. Né? Então, primeiro a gente tem que tratar o problema base. Tem medicamentos, né, que até são ansiolíticos e que causam queda capilar, né? E a gente não retira nenhum medicamento, né? Alguns casos a gente vê com o médico, com o doutor, o que pode ser ajustado, qual outro medicamento pode ser substituído. Mas, na maioria das vezes, a gente sempre prioriza a saúde do paciente, né? Sim, e o que eu acho mais assim, né, importante, e muitas vezes, né, a gente observa também a automedicação. Então, eu e a Camila, nós optamos, né, até conversando antes, a Camila falou, eu nem vou citar medicamentos em específico, né, por quê? Porque às vezes as pessoas interpretam, vão ler ali a bula, né, e fala, poxa, eu não vou tomar esse remédio. Então, se você passou por um médico, se você fez uma consulta, provavelmente fez exames laboratoriais, tem um diagnóstico, por exemplo, precisa fazer uma reposição hormonal, você precisa, às vezes, fazer um tratamento para uma anemia, para um hiper ou hipotireoidismo. Então, tudo tem aquela fase. Uma quimioterapia, a gente sabe que em determinados momentos aquele medicamento pode acelerar a sua queda capilar. Mas isso não é o fator preponderante naquele momento, né? Como a Camila falou, a saúde ali. Então, a sua doença de base, ela é preponderante naquele momento. Então, ela precisa, né, ser tratada, gerar o equilíbrio. Oi, Camila. Mulheres também que fazem reposição hormonal, né? Então, eu já tenho a predisposição genética e com a reposição hormonal percebi a queda. Então, esse aí também é um caso, né? Sim. Que ela tem que ver com o médico e poder resolver, né? Essa questão e usar o melhor medicamento, trocar porque está muito envolvido com os progesterônicos, né? E então, sim, testosterona. E aí poder ver qual seria o mais indicado para aquela pessoa. Sim. E outro ponto importante, Camila, quando a gente pensa, né, na questão das alopecias, tá? Você comentou ali, né, das características,
Agora vamos abordar um pouquinho, né, ali, por exemplo, quando a gente fala, né, de queda, do que seria esperado, algumas literaturas trazem pra gente que é normal uma perda de 150 fios diárias, né? Quando a gente observa, né, quanto eu vou me preocupar com aquela queda de cabelo? Quando você vê que ela fugiu daquilo que já era habitual. Então, se você teve um start, né, emocional, foi um processo cirúrgico, por exemplo, pessoas que passaram por separação, estão passando por um luto. Então, tudo isso daí, como a gente comentou lá no início da nossa live, o nosso organismo ele vai direcionar toda a sua energia, os seus nutrientes, a sua, vamos dizer ali, atenção para equilibrar, né? O seu organismo, e ali o cabelo é secundário. Então, assim, quando cai, gente, a gente tem que entender que nós somos únicos. Então, o que acontece com o seu irmão gêmeo, vamos dizer assim, por exemplo, não é igual que vai acontecer com você. Vocês podem ser gêmeos idênticos, tá? Cada um vai ter um gene ali que o diferencia. Vai ter ali uma característica, vai ter o seu DNA. E um dado importante, né, é que cabelo, a nossa origem, a nossa quantidade de fios, ela vem determinada na nossa embriogênese. Né? Então, no processo em que nós estamos sendo formados, já está ali. Fulano vai ter X folículos, X cabelos, né? Fios. Né? Então, esse é um ponto importante. Tá? Então, assim, nossa, mas então, se eu tô ficando careca, se eu tô caindo cabelo, eu tenho que aceitar? Não. Não é isso, Camila? A gente tem que procurar observar todos esses fatores e sim, se é algo diferente, se fugiu da sua rotina. Ninguém, a gente, muitos, né, nascem careca, mas a gente vai desenvolvendo os cabelos ali, depois tá com a cabecinha cheia e começa a perder. Então eu preciso esperar ficar careca quando eu fiquei, igual quando eu nasci, por exemplo? Não, né? Então se eu observei aqueles sinais, se eu já tenho os meus fatores, né, genéticos ali, me dizendo que, olha, toma cuidado, é o que a gente recebe aqui, né? Ah, mas meu pai é careca, meu tio é careca, e eu vou até comentar sobre um mito aqui. Tem um mito, na verdade é mito, tá? Que a alopecia androgenética é de origem materna. Não tem nada comprovado, né? Então muita gente fala, ah, então sou careca porque eu tenho meu avô materno careca. Né? Não. Então eu recebo também muitos pacientes que falam, meu pai é careca, meu tio é careca, meu primo é careca, né? Ou está ficando, já está desenvolvendo um quadro de calvície, né? E não tem uma relação. Então é mito que essa origem, por exemplo, da alopecia androgenética é proveniente da mãe, né? E só dando uma olhadinha aqui, a doutora Sherlane até comentou aqui, né? O paciente espera muito para procurar o tratamento. E isso é verdade, né? Então, muitas vezes, a maioria já tem ali sinais de meses, de anos, já observou isso. E é importante que ele venha antes, né, Camila? Que quando ele nota o início daquela queda, né, é importante que ele fale, poxa, começou, tem algo diferente comigo. Então, é melhor você procurar Ele e geralmente ter um vai quando já diagnóstico, aparece a região acometida, né? sim, exatamente, né? Então, O início às vezes é um pouco nesse difícil de perceber, porque principalmente na alopecia androgenética, que nós temos a perda dos fios velos, né? Os fios velos de crescimento. E também é de forma gradual que acontece. Camila, então, por exemplo, se a gente, né, a gente vê, eu vejo literatura, a gente estuda muito, né? A gente estuda artigo científico, a gente estuda muita literatura, faz muitos cursos.
E sempre eu vejo ali, né, em alguns referenciais falando, olha, é normal cair entre 120 e 150 fios. Algumas literaturas já trazem para a gente em 60 e 80. Aqui está 80. certo, né? Então, ali, o que a gente tem que observar? Esses sinais. É uma queda que a gente fala de difusa, né? Ela está começando ali a atingir todas as áreas do couro cabeludo, ou ela é mais pontual, tá? A região temporal, né? Ela tem ali uma visibilidade maior, né? E eu até observo, eu tenho algumas clientes, né, que o que elas mais reclamam é, por exemplo, eu fui prender o meu cabelo e essa região aqui tá mais evidente, né? Então, quando fala, a pessoa, por exemplo, vai prender, ela prendeu o cabelo ali. Tem cliente minha que fala, eu não prendo, porque o meu aqui, por exemplo, já tá mais cheinho. Tem gente que quando vai prender o cabelo, aqui já fica mais clarinho, né? Então, ela começa a observar que aqui ela já não consegue. E foi até bem interessante, essa semana mesmo eu atendi uma paciente, ela tá na sexta sessão. E aí ela comentou comigo, falou, olha só, nesse final de semana eu já consegui fazer um rabo de cavalo, que era coisa que eu não fazia há anos, com 6 sessões. Então todo mundo vai ser assim? Não. E qual foi o processo interessante? Aí eu vou puxar esse gancho do que a doutora Sherlane comentou, né? Muitos demoram a procurar esse tratamento. Então, quanto mais cedo a gente recebe esse paciente, quanto mais cedo ele procura o tratamento e a gente tem essa abordagem multidisciplinar, tá? Isso é mais importante. Juliana, tô vendo, eu comentei um pouquinho antes sobre essa questão, né, da anestesia com o pós-parto. E aí daqui a pouquinho eu volto a falar quando eu entrar na parte dos hormônios androgenéticos, tá? Então, o que a gente pode, Camila, dando aqui, né, assim, seguindo a nossa linha, vamos pontuar agora algumas causas, né, que são mais comuns. Então, comenta para nós um pouquinho, né, sobre as dietas. Então, por que algumas dietas, né, podem predispor à queda capilar? Tá. Então, assim, a dieta, a gente tem a mania, né, de fazer dietas laboratórias, principalmente nós mulheres. Pegamos a dieta da nossa amiga, né? E às vezes a gente não sabe a qual a vitamina que estava faltando, né? Porque sempre quando a gente faz uma dieta, a gente vai no profissional, o que é a primeira coisa que ele pede? Os hábitos alimentares, exames laboratoriais. Então, aquela dieta é específica para aquela pessoa, né? Às vezes ela tem, como eu já falei aqui, uma doença autoimune, né? E às vezes você não sabe, então você pegou uma dieta de alguém que tem vitaminas específicas para ela. Então, aquilo ali é para aquela pessoa, né? Não é para você. Você pode ter um excesso de vitaminas. Sim. Você pode Então, não ter só a falta falta, né? Não você só a ter falta, mas também o excesso, né? Exatamente. Tanto de vitaminas quanto de alguns minerais, né? Então, o Minerais, zinco, alterações hormonais, né? Os hábitos diários que influenciam a falta de sono. Então, tudo é diferente. Cada ser é diferente. Eu sou diferente do que todas as mulheres que estão aqui presentes, né? Então, cada e a uma... gente, e vamos agora, né? Vou lembrar Raimundos aqui, mulher de fases. Nós somos mulheres de fases, né? Exatamente. Então, essa música não é à toa, né? Mulher de fases. Então, mesmo eu sendo a Yara, a Camila sendo Camila, não tem outra Yara, né? Não tem outra Camila, né? Nós temos sim as nossas oscilações, né, hormonais. Então nós temos o nosso período ali pré-menstrual, pós-menstrual, menstrual. Temos as nossas alterações em decorrência. Eu, por exemplo, já tive 2 gestações, a Camila também já teve
né? Uma gestação. Então, nós passamos constantemente por processos de alterações realmente assim, de humor, de estresse, né? De ansiedade, mudanças. Então, as mudanças também geram. Então, por exemplo, uma mudança de emprego, uma alteração do sono, todos esses sinais, eles podem sim predispor essa alteração, né? No nosso fator nutricional. Então, é aquilo que a gente havia comentado no início dos nossos sistemas, né? E metabolicamente, eu sempre comento que o fígado, eu brinco nas minhas aulas de bioquímica, de metabolismo, que o fígado é o centro do metabolismo. Então, ali a gente tem o quê? Várias reações bioquímicas, enzimáticas. Então, metabolismo de carboidratos, de lipídios, de proteínas são importantes. Por quê? Nós temos ali o mapa metabólico, né? Que traz todo esse processo. Então, como a Camila mencionou, e a gente, dentro dessas reações que o nosso organismo precisa para se desenvolver, né? Precisa, então, ali, por exemplo, quando a gente ingere, né, o arroz, um pão, uma alimentação, por exemplo, que tem um teor maior de carboidratos, nós disparamos ali alguns fatores hormonais e enzimáticos. Então, ali naquele momento, deu um aumento, por exemplo, de glicemia, vem quem? A insulina. Então, olha só, se um paciente tem diabetes, a gente já sabe que o perfil metabólico dele é diferente e, consequentemente, o suporte nutricional que ele tem ali e a regulação desse equilíbrio dele vão ser diferentes de uma pessoa que não é diabética, que não precisa fazer, né? E mesmo entre pessoas diabéticas, a gente tem tipos diferentes, né? Nós temos aquele diabético que ele precisa realmente repor insulina, porque ou ele não produz ou ele tem uma produção inadequada, né? Outro ponto importante, né? Então, quando eu brinco ali, né, que o fígado é importante dentro do nosso metabolismo, lá quando eu estou falando das minhas aulas de bioquímica, nós também precisamos entender que intestino é crucial. Então, eu sempre digo que o intestino, se brincar, ele é quase o primeiro cérebro, né? Então, esses fatores nutricionais, então não adianta a gente também, né, Camila, se entupir de polivitamínicos. Então, ir na farmácia você tiver comprar um uma polivitamínico, não vai ter, o seu intestino não vai absorver nenhum nutriente. nada. Então, aí entra a importância, né, de se ter ali um nutricionista, de você. Pacientes, por exemplo, de cirurgia pós-bariátrica, tem uma deficiência gigantesca de B6. Então, muitas vezes precisa fazer reposição, né? Pacientes que têm, né, ali alimentação vegana ou vegetariana, a gente sabe que tem uma alteração dos níveis de vitamina B, principalmente a B12, e que precisam sim ser repostas. Mas em que quantidade? Né? Só através do exame laboratorial. Então, não adianta eu ir a uma farmácia por conta própria e falar, olha, eu vou comprar um suplemento vitamínico. Você né? não sabe Vou a comprar quantidade que o seu organismo precisa. Vou comprar zinco, né? Tá tão na moda falar do zinco, né? Então, assim, super importante, né? Aí vários fatores, ele é importante também para os cabelos, para as unhas, assim como o ferro, assim como o magnésio, né? A gente precisa disso. Então, dietas muito restritivas ou excesso, né, de vitaminas também vão gerar queda. Então, dentro desses processos, tá? O nutricionista, ele é importantíssimo, né? E a gente pode citar, né, Camila, alguns exemplos, por exemplo, de alimentos, né, que podem ajudar, né? Então, vitaminas do complexo B, por exemplo, o feijão, a lentilha, a gente tem as castanhas, o leite, os derivados do leite, o fígado de boi, ovos, e por aí vai, né? Folhas escuras. Temos também, né, outros elementos como a vitamina C, e a vitamina C é importantíssima, todo mundo gosta da vitamina C por vários
fatores, né? Além da importância dele no capilar, a gente também tem o auxílio dele, né, no combate a radicais livres, na beleza da nossa pele, das unhas, né, a vitamina D, então óleo de fígado de bacalhau, ômega, são importantes. Mas o tanto que você precisa... O salmão também, né? O salmão, super importante, né? O salmão, tainha, que são interessantes, o atum, cogumelo, né? Carnes magras, os ovos. Falando do atum, não é aquele de latinha, tá? Lembrando isso aí. Verdade. E vamos falar um pouquinho dos hormônios, então? Então, vamos ver aqui a Juliana. Ela tinha perguntado, né, sobre a razão da queda pós-parto e anestesia. Então, Juliana, eu comentei aqui que a anestesia não gera queda capilar, tá? É um mito. O que acontece em decorrência do pós-cirúrgico, principalmente no pós-parto, está associado aos fatores emocionais. Então, a mulher tem uma mudança brusca, tanto de hormônios, lá um turbilhão de hormônios fisiológicos, né, que estão ali no corpo dela se intercomunicando, tanto quanto os fatores psicossociais. Então, é muita mudança. Então, vem a insônia, vem o bebê que é novo, que é uma rotina nova, até se habituar. Então, vem aquela demanda da mãe, né? Em estar ali em volta do filho, em estar atenta, em não conseguir dormir, não conseguir se alimentar adequadamente. E esse boom hormonal. Então, quando a gente fala de hormônios, pessoal, alguns casos, né, em que há necessidade de reposição hormonal, não hesite em fazer, tá? Procure, né, o seu médico, o seu especialista, normalmente é um ginecologista ou endócrino, né? No nosso caso, de mulheres, que vamos, então, passar por uma bateria de exames e, a partir daí, o médico vai decidir pelos exames laboratoriais, então, e os sinais clínicos. Então, são dois fatores que precisam ser bem trabalhados. Uma questão é o sinal clínico que o paciente apresenta e outra coisa é o que dizem os exames laboratoriais. Então, quando a gente fala de hormônios, mulheres, hormônios androgênicos, sexuais, progesterona, testosterona e estrogênio. Uso de anticoncepcionais impactam? Impactam. Então, nós temos, sim, que manter em equilíbrio. A gente sabe que em relação ao ciclo menstrual, nós temos aí, né, essa alteração entre estrogênio e progesterona, assim como dependendo do tipo de anticoncepcional que a gente utiliza. Então, tem alguns anticoncepcionais, por exemplo, que melhoram a estrutura do cabelo, que melhoram a pele, e outros que já vão gerar efeitos contrários, tá? Então, hormônios, pessoal, eu sempre digo, não é brinquedo. E outros hormônios, né, ali que, como eu mencionei no caso da testosterona, nós temos uma enzima, que é a 5-alfa-redutase, que ela está ali no processo de conversão, né, da testosterona em dihidrotestosterona. Então, são nomes, né, maiores, mais difíceis, e ali a gente tem vários hormônios, né, o FSH, o folículo estimulante, o LH, que é o hormônio luteinizante, que nós mulheres, né, fazemos os exames ali e temos essa correlação, é o que vai nos dizer, né, se nós estamos na fase lútea, se nós estamos na menopausa, se nós estamos na fase ovulatória. Então, isso a gente consegue mensurar só, né, através de exames laboratoriais, quantificando esses hormônios. Então, hormônio é quantidade. E quem pode mexer em hormônio é o seu médico, nem o outro profissional, nem você, né? Então, assim, a gente precisa ter um profissional, um médico especialista naquela área, um endocrinologista ou, né, um médico ginecologista
que vai acompanhar você e que vai ver se há necessidade ou não de uma reposição hormonal. Pós-parto, acalme-se. Você vai precisar passar por essa fase. Então, o que eu sempre digo é: viva aquele momento, passa, né? Então, o pós-parto ele não vai durar a vida inteira. É lógico que para algumas mulheres o pós-parto é mais tranquilo e para outras vai ser mais doloroso, vai, né, trazer mais alterações, mas passa. Né? Então a gente já sabe ali o bebê daqui 4, 5, 6 meses e os seus hormônios também, né? Vão começando a se ajustar. Então não é anestesia, tá? E nenhuma cirurgia que causa queda. Então no caso de pós-parto nós temos toda a influência hormonal, assim como nós temos a correlação do fator emocional, da alteração do sono. Então quando a gente fala de alteração do sono, por exemplo, nós temos um outro hormônio. Quando a gente fala em estresse, nós temos esse outro hormônio que é chamado cortisol, tá? Então, esses hormônios, eles precisam ter os seus picos, vamos dizer assim, de liberação no nosso organismo. Como eu brinquei agora há pouco, né? Nós somos mulheres de fases, então LH, FSH, progesterona, estrogênio, eles vão oscilando. Nós também temos testosterona, que é o que nos dá realmente ali, né, junto com o estrogênio e a progesterona, o nosso limiar de libido, e que, se estiverem muito baixos, vão gerar um distúrbio, né? Da mesma forma que se estiverem muito altos, tá? Então, médico e exame juntos vão tratar essa parte. Se você tiver necessidade de reequilibrar hormonalmente, o médico é que vai fazer os seus exames, ver dosagem, tem o período de ajuste, né? Então a gente sabe que muitos medicamentos a gente precisa se adaptar a ele. O nosso organismo ele precisa ter ali um período de aceitação, tá? E isso serve para outros tratamentos também, né? Então, uma quimioterapia, uma radioterapia, tá? A gente sabe que são ciclos que vão precisar passar por algumas fases, que vão ter necessidades de sessões, de doses de ajuste. Camila mencionou os ansiolíticos, então, pacientes com depressão, com ansiedade, que fazem uso de medicação, tá? Também precisam entender que vai ter essa fase de ajuste, tá? Portanto, notei, estou nesse processo de transição, estou no meu pós-parto, né? Mas eu tô perdendo muito cabelo. Então, recebi também essa semana uma paciente e ela já me relatou o quê? Ela tá com um bebê de 6 meses e tem um outro de 1 ano e 2 meses, 6 meses. Então foi uma gestação em cima da outra, né? Ela relatou que já vinha fatores que ela tinha começado a notar queda antes. Então a gente precisa dessas informações. Agora, nós, né, enquanto tricologistas, né, Camila, biomédicas, nós não vamos te sugerir nenhuma medicação, né? Nós vamos E avaliar se pegando o você tem gancho, exames. Sim, Camila. pegando o gancho que você está falando aí dos hormônios, né? Uma coisa também muito importante falar é que quando a gente tem esse evento de estresse, né? O que que vai acontecer? Eu posso desencadear uma alopecia, como eu também posso piorar um quadro de alopecia, né? Porque no estresse eu também posso levar o aumento desses hormônios, né? Principalmente os andrógenos. Sim. Né? E um dos hormônios do andrógeno que está relacionado, e a gente inclusive pede nos exames laboratoriais, que é o SHG, que a gente pede, que é a globulina ligadora, né, dos hormônios sexuais. A gente, pelo nível, a gente sabe que ela liga com o hormônio. Se ela não estiver ligada, o hormônio ele vai estar livre, né? E ele estando livre, Sim. eu vou ter aí a atuação dele, né? E prejudicando aí o nosso folículo e a gente tendo aí a queda. Então é interessante a Um gente fato até. muito importante trazer também aqui, eu tô com
Eu tô com um caso, Yara, de alopecia psoríase, né? Então, essa paciente, ela já está 1 ano de tratamento com medicamentos fortíssimos, corticoides, e não há melhora, né? Mas por quê, né? A gente tem que buscar a causa, né? O que está acontecendo com você? Um dos eventos é o estresse emocional, que foi diagnosticado, né? Então, aí eu já falei, você precisa de um psicólogo, precisa a gente colocar outros profissionais para a gente ter um resultado melhor. Sim, e eu falo muito isso, né? Quem me conhece, eu falo, até reforço isso constantemente nos stories, porque a gente sabe que nós somos muito complexos, né? Então, nós precisamos sim de profissionais que nos entendam e nos reconheçam por inteiro, né? Então, exames laboratoriais. Nós, biomédicos, né? Eu sou analista clínica, já há muitos anos atuante, trabalho com essa parte de bioquímica, né? Fiz meu mestrado na área de enzimologia e observo, por exemplo, então hoje, onde é que eu trago, né, minha bagagem, por exemplo, para tricologia? Então, falei aqui da 5-alfa-redutase, que é aquela enzima conversora, né, que está ali entre a testosterona e a dihidrotestosterona. Então, o que acontece ali, né? A gente precisa, muitas vezes, pegar esse lado, realmente, de dados laboratoriais. Então, por exemplo, tireoidismo. Tanto o hipo quanto o hipertireoidismo, eles trazem, né, queda capilar. Então, é o que eu falei, né? Tireoide, eu sempre digo nas minhas aulas. Tireoide, gente, a gente não brinca. Porque se eu começo a bagunçar tireoide, eu bagunço lá nos hormônios sexuais. A gente tem ali, né, uma sequência de intercomunicações que é mais, né, complexo. Não vou dar aula de bioquímica, porque senão o pessoal foge daqui, né? Mas a gente precisa entender, né? Foge mesmo, né, Camila? Falar de bioquímica dá um nó, né? Mas eu sempre falo, tá vendo? Não tem como a gente fugir, né? Então a gente precisa entender como é que as coisas acontecem. E quando a gente mexe com a tireoide, que está aqui em cima, o negócio impacta lá embaixo. Impacta aqui em cima, mais ainda, né? Então, quando a gente fala de então o hipotireoidismo, por exemplo, ele traz apatia, a pessoa fica mais desanimada, traz depressão, traz ganho de peso. Então, se a pessoa está descompensada ali, ela vai precisar fazer uma reposição hormonal, né? Então, se é um hipertireoidismo, se é um hipotireoidismo, pode ter necessidade, por exemplo, de um processo cirúrgico da tireoide, ou pode ter necessidade ali de uma reposição de T3, de T4, mas quem vai determinar isso? O seu médico. Então, no momento em que você tem o diagnóstico de uma disfunção e você precisa entrar com tratamento, o médico vai te acompanhar. Ele vai pedir, nós, enquanto biomédicos, no consultório, dentro da nossa área de estética, a gente vai interpretar aqueles exames, a gente vai entender o que está acontecendo com você, pelos seus sinais clínicos e pelos resultados dos exames que nós temos ali, e aí a gente vai propor, né, uma estratégia de tratamento que seja específica para você. Então, como a Sherlane comentou lá no início, né, as pessoas muitas vezes demoram para buscar o tratamento e a gente recebe ali muitas vezes a pergunta, né, doutora, quanto tempo para eu começar a ver os meus resultados? E quanto tempo o meu cabelo vai voltar? Não tenho essa resposta, ninguém tem, né? Então a gente faz a tricoscopia e ali a gente vai ver o quê? Tem ósseo, tem folículo, tem vida, eu brinco ali, né? Tem vida. Então ali tem chance da gente produzir. Então é isso, quanto mais cedo você procura, mais cedo vai ser a sua reversão. Então, a gente tem 2 tipos principais, né, de alopecias, que são as cicatriciais e as não cicatriciais. Então, o que eu falo para os pacientes? Muitas vezes os pacientes vêm, tá lá cheio de ósseo. Aí meus olhinhos brilham, né, Camila? Quando a gente vê aquele monte de ósseo ali, fala, nossa, vai sair muito cabelo dali, a gente fica super feliz. Não é? A gente já fica, né? E aí eu mostro para o paciente, falo, olha, você tem, mas precisa estimular. Né? Então o cabelo ele não vai nascer, o cabelo assim de um dia para a noite, não é com 4 sessões, não é com um mês, não é com 2,
né? Então, a gente tem ali uma etapa inicial que a gente respeita esse ciclo capilar e vai trabalhar 3 meses ali intensamente e depois vai intervalando e ele vai precisar desse tratamento contínuo em casa, né? Se for um eflúvio telógeno, por exemplo, ele vai ter aquele ciclo, a Camila mencionou, pode ser de 3, pode ser de 6, de 9, ele vai passar, mas ele precisa ter uma intervenção, né? E outro ponto é uma androgenética. Quem tem androgenética é tratamento contínuo, né? E não basta vir no consultório, né? A gente precisa também do home care, que é aquele cuidado. Então, o que eu cito como exemplo? Eu falo um paciente, por exemplo, com câncer. Você não precisa da quimioterapia, então você vai fazer aquelas sessões de quimioterapia todo dia que você tem quimioterapia? Não, né? Mas você vai ter aquela data, você vai ter aquele dia, aquele intervalo em que você vai ter que ir no médico para fazer aquele tratamento intensivo, para te dar aquela sobrecarga. E nos outros dias, você fica em casa sem fazer nada? Não, você tem a sua medicação de uso diário. Você tem que tratar continuamente. E queda capilar e cuidados com os nossos cabelos, eu trato da seguinte forma. Olha, no consultório, nós vamos ter 1 hora e meia ali de tratamento. Então, eu entro com equipamento, eu vou entrar, como a gente vai comentar aqui, né, mais rapidamente, sobre o laser, o LED, né? Camila, agora que eu vi, já são 9h07. Pode ser que a gente caia daqui a pouquinho, né? Então, vamos rapidinho então, né? Então, exames. Ferritina, ferro. Então, a ferritina é um hormônio, né? É uma proteína, né? Que é responsável pelo armazenamento, pelo carregamento e armazenamento mesmo, estoque de ferro. E ali a gente tem ali, né? Causas menstruais, então menstruação muito intensa, por exemplo. Né? A mulher que tem um fluxo menstrual muito intenso, ela tem alteração nesse limiar de ferro. Anemias, então a gente tem uma anemia chamada ferropriva, tá? Então é importante que a gente também tenha esse limiar, né? Tem esses dados dos pacientes do ferro, da ferritina. Eu não posso ter nem excesso, nem falta. Comentei sobre o zinco. Então, todos esses parâmetros nos trazem, né, essa correlação, tá? Outro ponto só importante aqui que a Camila tinha me pedido para falar, que é sobre as químicas e escova. Então, pessoal, química, né, ela precisa ser muito trabalhada, porque ela pode comprometer o couro cabeludo, mas o que a gente mais observa, né, que os pacientes observam, é na composição dos fios mesmo. Né? Então, há um comprometimento, há uma alteração da cutícula, tá? E aí essas pessoas podem sim, né, ter um comprometimento que a gente vê hoje de mais significativo e que realmente traz muito aborrecimento, são os cortes químicos, tá? Escova, então os pacientes às vezes ficam, né, querem fazer, nós que somos mulheres, às vezes a gente gosta, né, de fazer uma luz, uma mecha, tonalizar. Então, assim, muitas não vou poder pintar, falo, enquanto estiver tratando, não. A gente tem momentos em que a gente tem que ter opção. Ou você tem o cabelo pintado e não tem... Aliás, você tem um cabelo mais ou menos, né? Você tem ali um pouco de cabelo e tingido. Ou você deixa o seu cabelo natural, entende que você está ali no processo de tratamento e segue direitinho. Não é Sem isso, contar Camila? que o excesso de química, a gente pode ter aí um problema muito sério, que é na parte da inflamação do couro cabeludo, né? E após geração de uma inflamação, dependendo, a gente pode levar a isso até uma cicatricial, né? Uma alopecia cicatricial. Então, como até que a Yara falou, né? Que o paciente demora muito de vir ao consultório. Então, passou-se muito tempo, não foi tratada aquela inflamação, formou uma alopecia cicatricial e a gente não tem mais como ajudar o paciente a reverter aquela situação, né? Não tem, né? Escova, né? Então, assim, o aquecimento, né? A gente, né? Ali, atração, então, a atração da escova, eu falo que é muito prejudicial, né? Então, ali a gente puxa, né? Muito para escovar e tem o aquecimento. Então, são 2 processos que desestruturam a fibra capilar, alteram a biodisponibilidade ali
da estrutura natural e, consequentemente, de reposição que o nosso cabelo precisa, e isso a gente consegue muitas vezes com um home care específico, né? Então, hoje a gente tem linhas excelentes que são específicas para acompanhamento. E é isso que eu falo. O home care, ele é aquele medicamento que você vai fazer em casa durante a sua quimioterapia, que você precisa dele. Então, a gente vem no consultório uma vez na semana, 1 hora e pouco. Então, a gente tem aquele tratamento intensivo ali. E durante os 7 dias, 24 horas por dia, os outros 6 dias da semana e as outras horas do seu dia, né? O tempo todo a gente está tratando, né, Camila? Quando a gente entra com tratamento, né? Quando o paciente adere ao home care, a resposta dele é muito mais rápida. E outro ponto importante, não tenham medo de lavar os cabelos, gente. Porque assim, a gente recebe muito isso, né, Camila? Os pacientes, eu não quero lavar, porque quando eu lavo cai demais. Então eu não quero, eu fico com medo. Não tenha medo. Se você demorar 2, 3 dias para lavar, o dia que você vai lavar, aquele cabelo que caiu 1, 2, 3 dias, ele está acumulado ali. Por isso que você nota mais. Então, se você higieniza com uma frequência menor, tá? A questão da oleosidade também, eu já tenho 8,80 aqui no consultório, né? Tem pacientes que lavam a cabeça uma vez por semana e tem pacientes que lavam 2, 3 vezes ao dia. E eu tenho paciente, eu já teve paciente que lava 2 vezes no mesmo dia. Eu tenho também. E esses normalmente são a queixa principal deles é a oleosidade. Né? Então a pessoa não aguenta, fica ali e ela tem que lavar. Então são situações, né? Realmente, a oleosidade, assim como o ressecamento, a desidratação, prejudica. Não está usando o produto adequado, né? Não está usando o produto certo, da quantidade certa, né? Na hora certa. Então essas questões são importantes, né? Teve uma pessoa aqui que perguntou se a live vai ficar gravada. A gente vai deixar gravada, né, Ana? Sim, vamos deixar gravada. Pessoal, nosso tempo já estendeu, a gente se perde aqui, né? A gente tinha várias coisas que a gente ainda queria abordar. Né? Mas mandem pra gente, né, ali assuntos que vocês tenham interesse, tá, em tratar. A gente tem vários tipos, né, de quedas, de alopecias. Então, hoje nós pontuamos, hoje o nosso objetivo aqui era trazer um pouquinho dessa questão hormonal, citar. Tinha trazido aqui também, né, só rapidamente, a gente me mandaram uma perguntinha, né, sobre o minoxidil e o Pantogar. Pessoal, são medicamentos, tá? Então, assim, a maioria dos pacientes vão na farmácia e compram um tônico de minoxidil, tá? O minoxidil, ele é em solução alcoólica. Então, ele desidrata, ele resseca um pouquinho o couro cabeludo. Se você usar continuamente, sem prescrição e sem acompanhamento, você vai ter uma resposta boa, mas depois poucos meses depois, você tem uma queda, que é o efeito rebote, tá? Que são, né, fatores que a gente também vai acompanhando. Então, o que a gente tem que entender? Pantogar tem efeitos colaterais, tá? Assim como o minoxidil, são medicamentos. Então, a gente precisa entender o que é um medicamento, o que é um suplemento, quem pode prescrever o quê, quem pode usar o quê. Então, medicamento, quem prescreve é médico. Nós, biomédicos, dentro da tricologia, nós podemos trabalhar com prescrições, sim. Podemos trabalhar com alguns ativos. Então, nós temos um rol de ativos, né, que nós trabalhamos. Dentro da nossa linha Home Care, a gente trabalha com cosmecêuticos. O que são cosmecêuticos? São produtos que têm ação cosmética, que são reconhecidos como cosméticos pela Anvisa, portanto, possuem ações com princípios ativos medicamentosos. Então, esses nós trabalhamos e esses nós utilizamos muito nas nossas linhas de shampoo, condicionador, tônico, que são fatores de crescimento, então vão muito além, né? E são específicos, são desenvolvidos pela Academia Brasileira de Tricologia, por químicos que vivem a sua vida em função de produzir aqueles produtos com um direcionamento para tratamentos capilares. Então, tem muito embasamento científico, tem muito resultado e com isso a gente consegue otimizar bastante, né? A gente consegue ter bons resultados. Muitas vezes tem pacientes que não
aceitam, não querem tratamentos invasivos, né, minimamente invasivos, como uma intradermo, microagulhamento, que também são excelentes. E ali, por exemplo, na intradermo, nós, enquanto biomédicos, podemos aplicar topicamente nos injetáveis o minoxidil, a finasterida, o depantenol, a biotina, mas não adianta a gente comprar na farmácia aquele shampoo, passar e achar que o depantenol, a biotina, a queratina ali vão fazer milagres. Se você está com cor inflamado, se você tem Como eu oleosidade, falei no inflamação, a gente início precisa. também, também como eu falei também, Yara, às vezes você vai lá na farmácia e compra, mas você não sabe a sua causa, né? Você vai estar tratando o sintoma, mas a causa Exato. que E foi não a qual causa. gatilho? Exatamente. Eu É. acho que é isso aí, né? Eu agradeço a todo mundo que participou aqui da live. Qualquer dúvida Muito aí, continue obrigada. perguntando aí pra gente. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Se vocês tiverem perguntas, mandem pra gente, tá? Que querendo mais lives, a gente tendo ali, né, mais perguntas, mais abordagens, nós estaremos aqui conversando e compartilhando com vocês um pouquinho daquilo, né, que a gente tem se dedicado, tem trabalhado com muito afinco, né, Camila? E que a gente tem ali realmente buscado, né, trazer sempre o melhor para os nossos resultados, o melhor para o nosso tratamento. E, na verdade, o nosso objetivo principal é ter os bons resultados dos nossos pacientes. Porque para nós, enquanto profissionais, se o meu paciente tem sucesso no tratamento dele, eu cumpri a minha missão. Exatamente. É, O paciente. então, exatamente, né? Então, gente, muito obrigada. Boa noite para vocês. Muito obrigada, Camila, por esse momento, por essa partilha nossa aqui. E tenham todos uma boa noite. Boa noite, gente. Eu que agradeço por tudo. Tchau, tchau.